A integral em x vai me dar que o x é igual a A, quer dizer, vai me dar, aqui é menos que x, perdão, vai me dar que o x é igual a A, então vai me produzir aqui um fator que é E elevado a menos I que escalar A, certo? Então, essa transformada de Fourier aqui, o J tilde de Q0 aqui, ela é 2π, a gente sabe que a integral da exponencial, a pura exponencial oscilatória é 2π vezes a função delta. Então vai produzir 2π, delta de Q0, porque o delta só na energia, e vai me produzir agora essa parte aqui. Opa, então, por exemplo, quando eu produzir o delta de Q0, a exponencial, quer dizer, eu fiz a integral em x0, então me deu 2π delta de Q0. Agora vou fazer a integral em x, o x vira A. Então eu vou produzir aqui o G1, vai ficar 2π, que é o fator que vem da função delta, que é a carguinha G1, e aqui vai produzir o exponencial de menos que escalar A. Certo? Isso é integral em x0. Se quiser essa integral, isso aqui é uma função de x0 e x. Então, agora, o fato da fonte ser estática é justamente não ter o x0 aqui nessa dependência. É justamente o fato de estar produzindo essa função delta. O fato da fonte ser estática é que eu estou tomando, no fundo, Q0 igual a 0. Então, isso aqui é o J tilde. Agora, quem é o J tilde? Esse outro J tilde aqui, quer dizer, a transformada de Fourier da outra fonte, que é a que eu estava colocando. Então, J tilde Y vai ser a mesma coisa. Eu vou escrever como integral, né? E aí eu vou ter o Y aqui, a outra fonte é uma fonte situada em Y menos um ponto D, e vai ser tudo igual aqui. Vai produzir, então, a outra fonte, vamos produzir aqui, o J tilde de Q0. Então, a transformada de Fourier dessa fonte aqui, ela está me dando J tilde menos Q. Tá? Então, essa aqui vai me dar mais Q, porque é J tilde menos Q. Eu calculei aqui o J tilde Q, mas lá eu preciso colocar o J tilde menos Q. J tilde menos Q0 menos Q. Claro que a função delta é par, então isso aqui não faz diferença, mas aqui estou colocando ela em QA. Agora, quando eu pegar a outra, que é o J tilde Q, vai ser 2π, a carga agora é G2, aqui eu vou ter também um delta de Q0, delta de menos Q0, e aqui a corrente que vai aparecer vai ser E elevado a menos I que escalar. Então, voltando aqui. Então vamos lá. Interação efetiva, corrente. Então eu vou ter um meio, integral aqui é dq0 sobre 2π a quarta. E aqui eu vou ter J tilde, então aqui vai produzir. Então eu vou ter um 2π que vem daqui e um 2π que vem daqui, uma carga que vem daqui e uma carga que vem daqui. Então eu vou produzir 2π ao quadrado, a carga associada quer dizer, a carga G1, a carga puntiforme G2, vamos ter delta de Q0, outro delta de Q0, aqui vamos ter exponencial de I que a escalar menos B. Então isso aqui está me dando a posição relativa. Quer dizer, é o vetor posição relativa da fonte A em relação à fonte B. A fonte puntiforme que está no ponto A, a fonte puntiforme que está no ponto B. Então isso aqui, esse vetor aqui é o vetor que me dá a posição relativa. É o vetor posição das duas cargas, né? É isso aqui. Se eu tenho a carga G1 aqui é a origem, aqui é a carga G1, aqui é a carga G2. Então o vetor A menos B é esse vetor aqui. B mais A menos B é igual a A. Então esse vetor aqui é o vetor A menos B.
seja, é a posição da carga 1 em relação à carga 2, ou vice-versa, sinal menos a posição, mas no fundo é a posição relativa das duas cargas. É isso que vai estar em jogo. Então o módulo desse vetor é a distância entre as duas cargas, certo? E aqui o propagador, I sobre Q0 ao quadrado menos Q2 menos I2. Então, como as fontes são estáticas, esse delta de Q0 me tira do propagador a parte Q0. Delta de Q0, quer dizer, quando eu integrar em Q0, delta de Q0, isso aqui dá zero. Claro, mas o delta de Q0 vezes o delta de Q0 é algo, quer dizer, que tem que ser interpretado. Delta de Q0 significa que eu tenho outro delta de Q0. Então, se eu fizer delta de Q0, eu vou fazer Q0 igual a zero aqui, isso aqui vai funcionar como um delta de zero. Mas a gente sabe o que é o delta de zero. Esse delta de zero significa, no fundo, como essa integral aqui, ela está em nível de, como se essa integral aqui fosse de menos t, esse delta de zero é o intervalo no espaço dos t0. É o complementar, né? Porque o tempo, como no fundo eu estou integrando t de menos infinito a mais infinito, eu estou produzindo esse delta de zero aqui. Esse delta de zero aqui é um delta de energia. Então, o delta elimina, né? A gente sabe que é o papel de Q0. Delta de Q0, isso aqui é igual a 1. Então, se isso aqui eu estou integrando na energia, esse objeto aqui tem dimensão de 1 sobre a energia. Tá certo? Ou, então, posso pensar dessa maneira, que é, no fundo, eu estou pegando essa grandeza que sobrou aqui, é como se fosse, vamos dizer assim, a integral em Q0, ela me faz isso aqui, mas me deixa esse objeto aqui. Esse objeto aqui, na verdade, delta de zero, se eu dividir tudo, se eu pegar, por exemplo, assim, essa energia por unidade do fundo, eu gostaria de dizer que seria o seguinte, né? Esse delta de zero, no fundo, está aparecendo porque nós estamos integrando lá de menos infinito a mais infinito, no tempo. Então, se eu integro de menos infinito a mais infinito do tempo, eu produzo isso aqui. Então, a consequência, né, que está aparecendo esses dois deltas de Q0 é porque as fontes são estáticas. Quer dizer, o problema é o mesmo ao longo do tempo todo. O delta de Q0 ficou bem claro, é a fonte estática no ponto A e a outra fonte estática no ponto B. Então, um delta de Q0 eu posso absorver aqui, mas sobra um outro delta de Q0 aqui. Esse delta de Q0, então, é um delta, na verdade, um delta de zero, que está, na verdade, delta de zero, a gente sabe que é infinito. Mas por que ele está aparecendo aqui? Porque, na verdade, eu poderia imaginar que eu poderia dividir, né? Porque se eu pensar em definir para nós uma energia, vamos dizer assim, se eu estiver calculando a energia potencial, a gente está calculando aqui, vamos botar isso aqui, depois a gente normaliza, vamos deixar isso aqui. Então, como é que ficou até agora a expressão da gente? Só colocar. Ação efetiva para interação corrente-corrente. Cancelar o fator meio, vamos colocar o meio. A integração em Q0 foi feita, 2π à quarta, 2π ao quadrado. Desculpa, estou esquecendo de colocar aqui, perdão, né? Esqueci de colocar aqui a integral em D3Q. Esqueci de colocar o elemento de volume na parte espacial. Então ficou. Então a integral em Q0 foi feita. Vamos ver, 2π à quarta, 2π ao quadrado no numerador, então ficou, vamos botar aqui, fica 1 sobre 2π ao quadrado. E aqui sobrou para nós essa integral aqui, D3Q. Aí aqui ficou o G1 e G2, quer dizer, o produto das cargas. Deixa eu só colocando aqui, se vocês observarem aqui no paper deles, né? O produto das cargas está aqui, certo? Vamos lá. Vamos deixar aqui o fator delta no final. Aqui a exponencial. Vou botar aqui primeiro o propagador. Então tem um sinal menos, que é menos Q2, menos N2. Então vem para cá, menos. Então fica aqui 1 sobre Q2 mais N2.
que é daqui que vai dar por isso o potencial coloquiano, que é o potencial tipo Yukawa. Tá? Esse aqui é 2 mais M2, é transformado, ele dá no chama de tempo de potencial menos PMR sobre R. E a distância está aqui, exponencial de I, Q. Vamos chamar isso aqui, quer dizer, esse aqui A menos B. Vamos chamar essa grandeza aqui de... Agora não tem mais como confundir, vamos dizer, com R. Vamos chamar esse R aqui, esse vetor. Esse R aqui é a posição relativa, é o A menos B, ou B menos C. Vamos chamar isso aqui de A menos B. Então, claro, isso aqui é uma expressão, como eu vou integrar em Q, no final do dia, essa expressão vai ser uma expressão que vai depender de R, né? Certo? Então, isso aí seria interação, é interação quando eu tenho as cargas. Agora aqui tem um delta de zero, perdão. Delta de zero. Esse delta de zero aí está me dizendo que eu estou fazendo uma integração entre menos infinito e mais infinito no tempo, e é por isso que, e aí, quer dizer, isso significa que eu estou fazendo a transformada de Fourier em Q0, de menos a mais infinito também. Então, esse delta de zero aqui é o infinito, né, em termos, né, é um objeto que tem dimensão de inverso de energia, certo? Que é isso aqui. A delta tem sempre dimensão oposta da variável a qual ela está associada. Isso aqui é energia, isso aqui é energia, então esse delta, como isso aqui é 1, esse delta tem dimensão de 1 sobre energia. Então, 1 sobre energia está ligado a tempo. Então, em geral, o que se faz é definir, como esse problema é um problema estático, ele é igual em todos os instantes de tempo, o que se faz, na verdade, é normalizar. Divide-se isso aqui pelo tempo. É como se eu estivesse calculando o potencial por unidade de tempo. Então, esse delta aqui, ele é usado nesse sentido de normalizar essa interação por unidade de tempo. Vou colocar assim. E aí eu teria esse potencial. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Se eu fizer essa integral, todo mundo já fez essa integral um dia. Sabe que essa integral aqui, ao fazer integral em Q, a gente faz usando plano complexo e tal, a gente sabe que essa integral aqui, a menos de fator 2π, ela vai dar alguma coisa do tipo exponencial de menos M módulo de R sobre R. Essa integral aqui é transformada de Fourier desse objeto aqui. Então, esse objeto aqui integrado em Q, ele dá esse potencial. Então, esse potencial está me dando alguma coisa do tipo produto das cargas. Tem fator 2π aí que eu estou omitindo. Então, basicamente é esse, é o produto das cargas, R sobre R. Então, agora, eu coloquei a carga multiforme sem estrutura, sem spin. Eu agora vou querer começar a ver que essa corrente, ela não é necessariamente a carga multiforme. Eu vou querer descrever essa corrente da maneira de tal maneira que eu possa introduzir, por exemplo, a informação sobre o spin. Então, a ideia que ele está dando aí, que ele está no trabalho, vamos substituir, então, essa corrente agora para nós, em vez de ser a carga multiforme, a nossa interação vai ser corrente, campo aqui. Só que a nossa corrente vai ser uma corrente fermiônica. Então, nós vamos trabalhar o seguinte, o barrado, ele chama de P final, a corrente vai ser U de P, ele na verdade nem chama de U, ele chama de Psi, onde já vai colocar aqui o Psi barrado de P final, no espaço dos momentos, claro, o Psi de PI. E ele vai querer acoplar essa corrente aqui ao campo φ de Q, onde Q, só que ele faz um truquezinho aqui, que é a mesma coisa, o equivalente ao que a gente faz, Q é o P final menos o P inicial, ele adota essa seguinte nomenclatura, ele adota essa seguinte, essa seguinte parametrização. O momento final é T mais Q sobre 2. E o momento inicial é P menos Q sobre 2. De tal maneira que PF menos PI deu o quê? É o momento transfer da gente. Então ele só faz uma reparametrização. Em vez de trabalhar com o momento PF, PI e Q, ele trabalha com PF sendo P mais Q sobre 2 e PI como sendo P menos Q sobre 2. De tal maneira que PF mais PI é igual a 2P e PF menos PI
é igual a Q, é o momento transferência. Então ele adota essa notação, essa parametrização aqui, e vai estudar esses vértices aqui. A corrente dele, então, vai poder ser essa corrente psi barrado de PF, psi de QI, phi de Q, ou então vai estudar essa corrente colocando aqui um gama 5 e aqui um campo pseudo-escalar, das duas possibilidades. Então ele agora vai dar uma estrutura para essa corrente. A corrente agora já não é mais simplesmente a corrente estática na origem. Está dando a estrutura dessa corrente em termos desse campo. Mas o que ele vai fazer aqui de importante é o seguinte, que é o que é onde vão começar a aparecer as estruturas de espinhos. Aí entra a importância da decomposição de Gordon. Isso aqui está ligado na decomposição de Gordon. Na decomposição de Gordon, o que nós temos é isso aqui. Psi barrado de PF, gama mi, psi de PI, vamos colocar desse modo, vai ser PF mais PI mi, sobre 2N. Psi barrado de PF, psi de PI, mais... Aqui tem I, não lembro? I sobre M, né? Aí vai ter PF menos PI, que é o quê? Que I, psi barrado de PF, sigma mi, psi de PI. Não lembro se aqui tem I ou não tem I. Nossa, vai depender da definição do sigma mi. Acho que para nós tem I aqui, né? Bom, menos I sobre ele. Menos I sobre ele, né? Então vamos lá. Então nós estamos vendo que essa corrente, mesmo que ela seja uma corrente estática, ela agora não é uma corrente, não é simplesmente a carga. Ela tá, quer dizer, a maneira de eu introduzir o spin, se eu colocar uma carga aqui, um spin, a maneira de introduzir o spin está aqui. E agora a gente vai sabendo que esses objetos aqui são funções de onda, né? E funções de onda de uma equação de Dirac relativística. Vamos fazer o seguinte, antes, vamos pegar essa equação aqui, vamos contrair com PI. Deixa eu só contrair aqui com PI. A gente vai poder fazer. Vamos fazer uma contração, na verdade, eu vou produzir. Seria o ideal aqui, deixa eu ver, para poder chegar em termos de expressão aqui. P para ele e A. Tá certo. P para ele, então, perdão. Então, esse PF mais PI, como a gente viu, PF mais PI, segundo a nossa parametrização, é o P. E o PF menos PI, não é isso? É o PF, opa, isso, é o P, então PF mais PI é 2P. E PF menos PI é o quê? Certo? Então, isso aqui me dá o quê? Que é o PF menos PI. Isso aqui vai me dar PF mais PI, que é 2P. Então, vai me dar 2P sobre 2M. Então, vai ficar PI, né? Sobre M. Tá certo. PI sobre M. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente multiplicar essa equação aqui por P, eu vou produzir aqui PP, certo? Vou começar fazendo, vou produzir aqui um PT. Então, se nós multiplicamos essa equação aqui por P, tá certo? Aí eu vou ter esse cara aqui, é PF mais PI, isso aqui vai me dar a equação vai me dar de novo a equação, vou poder usar aqui a equação direta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa, só para a gente fazer um teste, vamos multiplicar essa equação aqui por PI. Então, lembrando que PI é PF mais PI. Explicar, vai ficar PMI. Lembre-se que PMI não é M2. PP não é o momento de uma partícula só. P é PF mais PI. Eu multipliquei aqui por PMI e multipliquei PMI embaixo. Multipliquei aqui por PMI. A conexão entre essas duas últimas linhas e a de cima é só a nomenclatura. É só a nomenclatura. Porque o que precisa de cima são escalares. Isso, exatamente. Então, estou pegando isso aqui. Estou só agora substituindo, quero ver se eu posso arranjar uma expressão para isso aqui em função da
da decomposição de Gordon. Então, isso aqui é a decomposição de Gordon tradicional que a gente tinha, só que com essa escolha do momento. A gente resolveu chamar o momento PF de T mais T sobre 2 e o momento TI de T menos T sobre 2. Tá, então, agora eu peguei a decomposição de Gordon e joguei dessa forma. Então, ficou PM, PI sobre M, tá certo? E PI sobre, aqui sobre M também de novo. Tá certo. Agora, vamos ver o seguinte. Quando eu pegar aquela equação lá, do lado esquerdo é PF mais PI, psi barrado de PF, gama mi, psi de PI. Eu multipliquei aquela equação, peguei a decomposição de Gordon e contraí com PMI. Lembrando que PMI é PF mais PI. Então isso aqui vai me dar PF, Mi, vamos jogar essa equação, P, psi barrado de PF, gama Mi, PF Mi, psi barrado de PI, mais psi barrado de PF, e aí, gama Mi, PI Mi, psi de PI. Então, pela equação de Dirac, psi barrado, gama mi, mi, isso aqui é M. Psi barrado de PF. Pela equação de Dirac livre. E pela equação de Dirac livre, gama mi, PI, menos M, psi igual a zero. Então, isso aqui é M, psi de PI. Certo? Estou usando agora a equação de Dirac aqui do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo, usando a equação de Dirac, ele me dá um 2M. Depois que eu contraí aqui, ele me deu 2M, psi barrado de PF, psi de PI. Certo? Então, isso aqui vai me dar PI sobre 2N2. E aqui vai me dar PI sobre 2N2. Então, isso aqui é a equação 1 que ele dá. Então, a gente chegou a uma identidade, uma decomposição de Gordon para o PF barrado P, que é isso aqui que se acopla com o φ. Ó. Isso aqui vai estar se acoplando com o φ de P. Essa corrente aqui é o que eu quero aqui. É a corrente que está me dando o acoplamento com o φ de Q. Então, temos esse termo aqui, legal? E temos esse termo aqui, que é o termo de espírito. Então, PI, tá certo. E aí a gente já tinha sabido, que esse Q aqui está pegando esse φ. Então, esse Q aqui está me dando, na verdade, o gradiente, né, desse φ. Então, o gradiente desse φ é importante. Tá, show? Agora, essa é a corrente, né, escalar. E depois a gente pode fazer a mesma coisa, claro, para a corrente pseudo-escalar, que a corrente pseudo-escalar é o gama 5. Então eu vou fazer tudo, pego aquela decomposição de Gordon que eu tinha antes, só que em vez de ser aquela decomposição de Gordon que vocês tinham feito, aquela que tinha psi barrado, barrado, gama mi, gama 5, U. Usa aquela decomposição de Gordon com o gama 5 para chegar a uma que tem a gama 5 aqui e gama 5 aqui. Então, vocês vão. Estou fazendo só a decomposição de Gordon com gama mi. Depois vocês podem fazer a decomposição de Gordon com a corrente pseudo-vetorial. E vão fazer o mesmo tratamento. Vão pegar aquela equação, fazem a decomposição de Gordon e colocam o PI. A questão que ele sugere aqui é o seguinte: se nós pegarmos, né? Vou deixar. Depois você fala. Então, se eu dar uma lidinha aqui, só para ver se tem mais algum comentário a fazer. Isso, por exemplo. Então, esse momento, então a gente sabe que o que vai importar, se a corrente é estática, a gente sabe que se a corrente é estática, nós não vamos ter a parte temporal do propagador. O propagador, quer dizer, o momento G, que eu estou integrando sobre, é um momento puramente espacial, que é 0 igual a 0. Então a gente já sabe que vai precisar olhar essa decomposição de Gordon para um momento transverso
para o momento transfer que é tipo espaço. Aqui. Então, suponhamos que eu queira ver essa relação com esse momento transfer. Q, ni em cima, né? É Q0, que é igual a 0, menos Q. A gente sabe que a gente vai trabalhar, na verdade, com esse Q. Nós vimos lá que como as fontes são estáticas, vai aparecer sempre um delta de Q0. Então, na verdade, o momento transfer, quer dizer, dentro do propagador, nós já vimos que a expressão que vai dar o potencial, ela está toda aqui, ó, Q2 mais M2, e aqui a exponencial de I, Q, escalar a posição relativa de A com B. Nós vamos ter que integrar essa relação, vamos ter que integrar agora as correntes aqui do em Q. Então, vamos trazer essa informação para cá. Quer dizer, aonde o Q aparece explicitamente? O Q aparece explicitamente nessa relação aqui. Então, o Q0 é 0. Então, eu só vou ter QI. Deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui vai entrar aqui no QI. E aqui vai entrar no sigma mi. Então, eu vou ter aqui. Agora, se eu colocar aqui 0, isso aqui vai ser P0. P0 é PF mais PI. Esse aqui é o PI. PI é PF mais PI. Então, como o momento transfer é 0. P, PF é P mais QI sobre 2. Se eu pegar a componente 0, né, quer dizer, o PF componente 0 é o P0 mais o 0, mais 0. Então, não tem como, isso aqui é o momento transfer. O momento transfer na direção 0 é 0. Então, eu tenho que, isso aqui seria a energia da partícula, no momento final seria a energia final. O que é importante, então, aqui, é esse termo aqui, ele vai poder se desdobrar em dois. A gente vai poder ter P0, e aqui a gente vai poder ter um 0i. E aqui a gente vai ter um PJ, e aqui a gente vai ter um sigma JI. Claro, a parte em JI é a parte, o sigma JI, a gente já sabe, é o epsilon JK, sigma K de pau. Então a parte de spin vai estar vindo, a parte de spin vai estar vindo quando isso aqui for J. E isso aqui for J também. Então é daqui que vai sair a interação de spin. Esse claro, isso aqui vai ter P0 e vai ter um PI. Vamos ver, quer dizer, a ideia depois seria ver como é que isso é. Se bem que isso aqui a gente vai pensar. Isso aqui é PF mais PI escalar PF mais PI. PF ao quadrado é M2. PI ao quadrado é M2. Isso aqui dá 2 vezes PF escalar PI. Então, M2, quer dizer, então isso aqui é um shell. PF ao quadrado é o momento da elétron final. PI ao quadrado é o momento, vamos dizer, da partícula final. E isso aqui vai ficar 2 PF PI. E isso aqui é que eu vou poder, posso desenvolver isso aqui. Então, nessa decomposição, quer dizer, mas o que a gente está querendo pegar é a parte de spin. A parte de spin está saindo daqui e tem essa integral aqui no momento transfer. Eu vou ter que integrar, então eu vou ter o QI e eu vou ter o sigma I. Então, essa relação aqui vai ser colocada, né? Então, nós vamos ter um nesse vértice aqui, eu vou colocar essa decomposição. No outro vértice, eu vou colocar a mesma decomposição. Então, essa decomposição aqui é como se fosse, quer dizer, na verdade, aqui eu tenho, vamos dizer, um elétron P1, aqui eu tenho um P2. Vou colocar assim. Aqui eu tenho um P1', e aqui eu tenho um P2', certo? Então, nesse vértice aqui, vai ter uma decomposição desse tipo, vai ser psi barrado de P, poderia até chamar de P1F, talvez, vamos fazer assim, P1I, P1 inicial, P1 final, fica mais propício aqui, P2 inicial, P2 final. Então, nesse vértice aqui, eu teria psi barrado de P1F, psi de P1I. E aí eu usaria isso aqui.
Nessa corrente aqui, no vértice 2, eu teria a mesma coisa, só que com momentos P2. P2F, P2I. Então isso aqui é como, vamos dizer que P1F mais P1I me desse um P1 no momento transfere, e isso aqui o P2F menos P2I. Se for conservação de momento, é claro que isso mais isso tem que ser igual a isso mais isso. Então, eu já sei que o momento transfer que está entrando aqui, o menos Q que está aqui, é o Q que está saindo daqui. Né? Pela conservação do momento, né? P1I mais P2I é igual a P1F mais P2F. Então, P2F menos P1F menos P1I, passo isso aqui para cá, P1F menos P1I é Q. E aí, claro, P2I menos P2F é igual a Q. P2F menos P2I é igual a menos Q. Então tá lá, o momento transfer é Q, P1F menos P1I, ou menos Q igual a P2F menos P2I. É a forma da conservação do momento. Acho que é mais oportuno a gente, mais propício a gente usar essa notação. P1F aqui nesse vértice, P1I, P1F, P2I, P2F. E aí eu vou usar essa decomposição aqui para o momento P1 e vou usar essa decomposição aqui para o momento P2. Então eu vou ter esse vértice interagindo com esse vértice e trocando esse propagador aqui, 1 sobre P2 mais N2. E vou ter isso, quer dizer, vou ter esses termos aqui. Dois termos aqui, que vem dessa decomposição, dois termos aqui que vem dessa decomposição e a troca aqui. Então nós vamos ver, temos um termo que vai ser a interação desse termo com esse termo. Depois vamos ter um termo que vai ser esse com esse com esse, e depois um termo de dois espíritos. Então nós vamos ter uma equação, vamos ter um pedaço que vai depender, vai ser esse termo aqui é o quadrado, né? Quando eu fizer a interação daquela corrente com aquela outra corrente, eu vou ter um termo que vai ter sem spin com sem spin, sem spin com spin e spin com spin. É isso que vai dar os 4 potenciais que ele tem aqui, os 3 potenciais que ele tem aqui. Então ele encontra aqui, desculpa aqui, ele vai encontrar o que ele chama de potencial do monopolo, que é o V de R. Depois vai encontrar o potencial monopolo de polo, que vamos chamar esse potencial aqui, em que nós vamos ter um sigma vindo de um lado e o outro sem sigma. A gente vai ter uma interação desse tipo aqui. Isso aqui vai ser o vetor A menos B normalizado. Então vai aparecer uma interação desse tipo e depois vai aparecer um termo que vai ter uma interação de sigma com sigma. O sigma 1 e o sigma 2. E aí nós vamos ter uma interação que vai ser spin com spin, que vai ser esse pedaço aqui. Então vai ser spin daqui, trocando o propagador aqui. Então, e aí tem as várias dependências. A expressão não é simplesinha, a expressão tem que ser trabalhada isso aqui. Mas a ideia eu só queria passar para vocês, porque se a gente olhar a primeira página do paper, né, a passagem da equação posta para a equação 3 não é tão óbvia. Então, eu estou querendo dizer isso, por que aparecem essas, quer dizer, a justificativa toda que eu estou dando aqui é o porquê da expressão 3. Então, a expressão 3 dele, que vocês vão ver aqui no paper, ela tem essa forma. O que é importante, o resto é cálculo. O que é para entender é essa expressão. Então, essa expressão que ele escreve desse modo, ela tem essa forma aqui. P2Q sobre 2π a terceira, 1 sobre 2π foi comido pelo 2π de Q0, então aqui nós vamos ter o vértice 1, esse vértice, o momento 1, vamos ter o vértice 2, que é o vértice, é a mesma decomposição de Born, por exemplo, a outra corrente. Eu acho que na verdade aqui no trabalho, está certo, ele cita a interação do escalar com o escalar, a interação do escalar com o pseudo-vetor, isso do pseudo-vetor, está certo, três combinações, né? Então aparecem 3 forças distintas, está certo. Então é isso, né? Então tem força aqui, vértice aqui, e depois aparece o termo que nós estamos colocando aqui, exponencial de I, Q escalar R sobre Q2 mais N2. Então, quer dizer, esse vértice aqui está fazendo o papel daquela corrente, J tilde menos Q. Esse vértice aqui está fazendo o papel dessa corrente, J tilde. Então, o que ele está colocando diretamente aí são as correntes já na decomposição de Born. Já usa
que o vértice, quer dizer, a corrente que está sendo colocada aqui, ela já está sendo escrita no espaço dos momentos para aquela decomposição. Então, então nós temos essa integral a fazer, integral em R, então nós vamos poder ter, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Acho que a ideia que ele dá aqui é a interação escalar, ele coloca duas interações, a interação escalar e a interação pseudo-escalar, tá certo? Isso, então, isso, interações, acho que são só esses três termos aqui de potencial. Escalar, 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 P, P. Isso, então a equação 4, 5, 6, então a interação. Então, deixa eu ver aqui, os vértices, escalar e pseudo-escalar, 1 e 2, na verdade o vértice 2 é o vértice pseudo-escalar, está aqui no B, você vai saber trabalhar, é a decomposição de bósons de novo. Podem aparecer gráficos de troca de um bóson em 3 combinações. Então, eu tenho 3 tipos, então eu posso fazer integração. O que ele estuda aqui é o potencial, a interação de duas partículas escalares, então ele pega o potencial das duas escalares, pega o potencial de uma escalar e uma pseudo-escalar e pega o potencial das duas pseudo-escalares. Então, esse termo aqui, que o último termo que ele dá é GT com GT. Tá certo? Então, é isso. Acho que é isso que vocês têm que dar na dimensão. Então, basicamente é isso. Então, é ver que tipo de interação. Suponhamos que aqui a gente coloque a corrente escalar e aqui a gente coloca também a corrente escalar, que a gente coloca. Ele vai dar, vocês vão ver que tem duas decomposições de Born. Tem a decomposição de Born do escalar e do pseudo-escalar. Então, eu só trabalhei aqui a decomposição de Born do escalar. Então, vocês vão poder estudar o potencial devido à interação corrente escalar com escalar, o potencial escalar pseudo-escalar e o potencial pseudo-escalar. Agora, quem me chamou? Você que me tinha falado, todos vocês chamam. Não, eu estava só dando a minha ali. O José quer dizer que depende mesmo do. Aqui você viu? É. Ou não? Também Fala. depende mesmo do propagador e mais das correntes, O quê? a participação do espírito. Vamos dizer, o propagador, ele vai estar te dando só a dependência espacial. Quando depende em R, como é que é a função de R. Agora, a parte de spin vem completamente da frente. Porque o propagador é um escalar. Então, se fosse um propagador vetorial, ele teria indicação de mini. Se aqui fosse trocado o fóton tem indicação. Porque ali é um fio. É um fio, trocando escalar, não estou trocando o fóton. Por isso que toda a dependência do spin fica na corrente. Fala para Felipe, não? E também, já que a gente está procurando o efeito do spin no potencial, seria útil aplicar uma outra decomposição de Gordon, só que do psi barra psi, que é proporcional ao termo do próprio sigma mini. Sim. Assim, Pode fazer a gente fez aqui na aula. Eu uso de novo o termo do sigma mini. Isso, pode ser. Para ver se não tem influência de spin. Não, aqui na aula a gente fez, quando vocês fizeram as decomposições de Gordon, a gente fez psi barrado, gama de psi, fez a decomposição de Gordon, psi barrado, psi. Você pode usar direto o psi barrado, psi também, que a gente já tinha trabalhado. O que eu usei aqui, no paper, ele parte daquela para chegar àquele que é. Aí ainda pode decompor de novo, aí fazer aparecer outro termo Pode. de spin. Quer dizer, na verdade, você deve fazer, você pode pegar direto essa decomposição de Gordon. Psi barrado, sim, acho que vocês tinham trabalhado essa expressão aqui também. Fazer direto essa decomposição. Pode fazer. O que a gente fez foi, pegou a decomposição da corrente e contraiu por um momento para chegar a essa decomposição. O que é importante é você tirar da corrente, porque o que é importante é o seguinte, a corrente da interação é essa. O que eu tenho que ver é como é que o spin aparece aqui dentro. E essas funções, esses objetos aqui são funções de onda do elétron. Então, esses objetos aqui, eles têm informação sobre o spin. Agora, a gente pode pensar também o seguinte, essa decomposição de onda, essa decomposição aqui é quadridimensional. Uma coisa que pode ser interessante para vocês olharem, aqui, seria o seguinte. Essa função de onda,
seria a função, quer dizer, quando eu estou pegando esse objeto aqui, essa função de onda aqui é a função de onda, já no espaço, estou colocando informação sobre a função de onda no espaço de momento, e agora esse CC não relativístico, nós sabemos que, como é que fica a função de onda? A função de onda do elétron, ele tem, vamos pegar aqui a nossa, vou lembrar aqui um instantinho só a equação de Dirac aqui naquela, né? A equação de Dirac, ela é, vamos botar assim, espaço gama zero é, menos gama escala P, menos N, vou pegar o espinor de energia positiva, essa aqui é a equação de Dirac com energia positiva. Vamos colocar aqui, vamos fazer isso aqui no espaço dos momentos. No espaço dos momentos, usando a representação do Dirac. Então isso aqui vai ficar, o gama zero é 1, 0, 0, menos 1. Então vai ficar aqui e aqui menos 0. Aqui vai ficar menos N, menos N. Então, você já botei o gama zero, já botei esse termo aqui, o gama é 0, sigma, menos sigma, 0. Vai ficar menos sigma escalar P, mais sigma escalar P. Isso aqui é o espinor. Então, esse espinor aqui, ele é um espinor relativístico. Então, ele tem duas componentes, dois dupletes, dois bispinores dentro dele. Vamos colocar aqui, a gente chamava isso aqui de um espinor, vamos chamar isso aqui de um espinor aqui. Isso aqui do psi, que é a parte da relativa, isso aqui é 0. Então a gente sabia, a gente estava só para repassar, porque eu não lembro das constantes. Então a gente tem E menos M aqui, igual a sigma, escalar T, e sigma escalar T aqui, igual a menos E mais M, sigma. Então na verdade, esse espinor aqui, esse nosso espinor 1, mais é mais M. Oi? Igual a mais é mais M. Igual a mais é mais M. Obrigado. Então, o nosso espinor psi, ele é, então, o nosso ponto da nosso espinor U, o espinor, então, agora, independentemente de ser relativístico ou não, ele tem um psi aqui, tem um ki aqui, um sigma aqui, e o psi é sigma, escalar P, sobre E mais N aqui. Então, claro, a gente sabe que P sobre E é da ordem de V sobre C. Então, se eu tiver um sistema baixamente relativístico, né, esse termo aqui é aproximadamente M, então isso aqui fica o P é P sobre 2E, isso aqui é V sobre C. Então, esse espinor aqui é sempre muito menor do que esse aqui. Então, o que a gente pode ver, que seria interessante colocar ali, antes até de fazer isso, antes de jogar diversos, já que a gente está trabalhando num limite não relativístico, toda a estrutura de spin já está aqui, a estrutura de spin está presente aqui. Poderia se fazer o seguinte, poderia se jogar essa forma do espinor na decomposição de Born. Por exemplo, só para vocês verem, se eu pegar isso aqui, ó, o barrado de PF, gama mínima, o de PI, né? Então a gente sabe que isso aqui é PF mais PI, Mi, sobre 2N, barrado de PF, U de PI. E aí o termo que tem o signo, né? Menos I sobre N, no momento transfere, né? Então a gente vai para PF, menos PI, Mi, barrado de PF, signo Mi, U de PI. Então, por exemplo, suponhamos que a gente jogue essa decomposição aqui na expressão de Born. Então, vou jogar. Claro, eu vou ter lá o sigma, se eu quiser jogar essa expressão, eu vou querer ver a decomposição de Born dentro olhando desse modo aqui. Sei que aqui tem um espinor psi, eu estou usando a equação de campo, mas que esse espinor psi já é esse aqui. Então, esse objeto aqui, quer dizer, esse aqui é o W gama zero. Então,
isso aqui daria para nós, só para a gente ter uma ideia, isso aqui daria que dagger, e aqui eu teria que dagger, sigma, Mitchan, escalar P, sobre E mais N. Isso aqui é a componente superior, isso aqui é a componente inferior, né, na forma do braço. Boto aqui o gama 0, que é 1, 0, 0, 1. Boto aqui o gama mi. Então, vamos dizer que a gente pegue, por exemplo, vamos pegar aqui o gama 0. Só pegar aqui o gama 0, gama 0, gama 0. Só pegando a corrente gama 0, gama 0. Vou pegar a corrente gama 0, gama 0, da identidade. Aí aqui é BF. E aí aqui nós vamos usar aqui. E aqui vamos ter sigma, escalar PI, sobre a energia final, né? Energia inicial mais N. Então, jogo isso aqui, jogo essa expressão, já vou ter alguma coisa que vai me dar que dá aqui, mais aquela parte I, vou trazer isso aqui para cá. Se o meu espelhor for fracamente relativístico, esse termo aqui é de ordem V sobre C ao quadrado, né? Esse termo aqui é muito baixo. Então deve dominar essa parte aqui. Seria interessante vocês verem também se, né, na hora de fazer a decomposição, se é importante a gente salvar do espelhor só a parte que é relativisticamente dominante ou não, para comparar com o resultado dele. De qualquer maneira, o resultado dele, ele nem chama atenção para esse fato aqui. Ele já usa direto, né, a estrutura de spin, ele já usa direto a representação das matrizes gama, tudo em forma 4x4. Mas seria interessante, para um efeito de exploração de nossa parte só de investigação, de reescrever a decomposição de Gordon nessa decomposição da componente relativisticamente dominante com a componente fracamente relativista. Para ver, por exemplo, como é que fica a decomposição de Gordon no limite não relativístico. Quer dizer, a decomposição de Gordon que nós temos é geral, qualquer limite relativístico ou não relativístico. Vamos ver como é que fica a decomposição de Gordon no limite não relativístico. Aí, no limite não relativístico, a gente já sabe que o ferro tem que ter essa estrutura aqui, onde esse cara aqui de ordem V sobre C do outro. Bom, de qualquer maneira, então, a interação. As interações são dadas aqui. Dizer, o que vai ter que ser, o trabalho braçal a se fazer aqui é multiplicar, quer dizer, multiplicar o vértice, eu apaguei aqui, né? Mas era multiplicar o vértice 1 pelo vértice 2, ter o propagador, quer dizer, tudo que é o vértice 1, tudo que é o vértice 2, eu tenho a integral em Q. E fazer a integral em Q do propagador e a parte de spin, ela sempre vai sair desse lado. Eu acho que era isso. E aí a gente tem que ver. Eu vou pegar escalar com escalar, quer dizer, eu vou pegar o vértice escalar com o vértice escalar com o pseudo escalar e o vértice pseudo escalar com o pseudo escalar. Tem três tipos de potencial que a gente pode gerar, certo? Quer dizer, a troca do escalar com o escalar com o certo. O que ele dá aqui, ele dá uma expressão aqui bem simples, né? Vale a pena vocês testarem, eu vou botar agora, mas está dentro do que vocês sabem. A expressão que ele dá aqui para a corrente pseudo-escalar é essa aqui, ó, psi barrado de PF, gama 5, psi de PI, que seria a parte pseudo-escalar. Nessa aproximação, que eu tenho só momento transfer do tipo espacial, essa relação aqui, ela fica Q sobre 2M, escalar, psi dagger PF, aqui fica a matriz de spin, e aqui o psi de PI. Onde essa matriz de spin aqui, quer dizer, é aquela matriz que a gente chama de matriz diagonal de spin, é a matriz sigma na representação de Dirac, que fica sigma 0, 0, sigma. Então, nessa parte pseudo-vetorial aqui, quer dizer, a parte pseudo-vetorial, ela, na verdade, nessa aproximação, ela só tem esse termo aqui de spin. Então, a parte pseudo-vetorial é puro, não sei se ela é puro spin. Certo? Acho que eu acho que basicamente é isso aí que a gente teria que fazer.
Então, a parte pseudo-vetorial eu posso representar desse modo, e a parte pseudo-escalar desse modo, e a parte escalar, ela tem aquela componente a mais. A parte pseudo-escalar, vocês procurem ver por que ela se reduz tanto assim. Claro que é tudo isso está ligado a esse fato, o fato de que 0 é 0, ou seja, eu tenho que 0 igual a 0, esse é o momento de transferência. Tá bom? Então, eu acho que com isso a gente entende a origem da equação 3 que ele dá aqui. E a equação 3 é a expressão integral do potencial. E agora é só juntar aquela expressão, coloquei vértice 1 vezes vértice 2 e executar a integral para tirar os potenciais que ele dá aqui. Certo? Então, depois, feito isso, né, esse trabalho aqui, depois do trabalho do controle do teu brecho, né, ele examina outras possibilidades. Que é a possibilidade, por exemplo, de nós termos outros tipos de intermediação. Z0, por exemplo, spin. Então, eu vou estar trocando partículas também massivas e com spin. Então, ele também faz a análise dele, ele seleciona 8 tipos de operadores que podem dar origem ao potencial. Então, esse potencial aqui também, esse trabalho deles é um pouquinho mais apurado ainda do que esse trabalho do Wiltshire, porque o trabalho do Wiltshire é só escalar e pseudo-escalar. Aqui não, ele refaz o caso escalar e faz ainda mais os casos de bósons vetoriais também, massivos e massa zero, certo? Então, acho que isso aí é um bom material para vocês irem trabalhar, certo? E aí, quando vocês acharem que terão compreendido a decomposição de Born do vetor, vocês me falam, tá bom? Para a gente poder colocar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, semana que vem, né, dia 1ª sexta-feira, dia 30 vai ter um seminário, dia 31 vai ter um seminário interessante aí do russo, do Sorokin. Ele vai falar sobre teorias de spins mais altos. Então vai ser 4 horas da tarde, sobretudo aí para você vai interessar, vai ser na quinta, né? Isso, na quinta turma. Na primeira aula de interações fundamentais, no primeiro tempo da minha aula de interações fundamentais. E na sexta, a gente faz supersimetria. Se bobear na sexta-feira, o que eu posso fazer, para a gente ganhar um pouquinho de tempo com isso aqui, eu posso fazer talvez, na sexta-feira, aula de 4 às 8 também, eu posso fazer 2 horas de SUS e 2 horas de campos quânticos. Eu vejo, eu vou passar a agenda para vocês, mas provavelmente eu vou dar mais uma aula de campos quânticos semana que vem. Eu não posso dar sábado, porque sábado eu já tenho um compromisso aqui com iniciação científica, talvez eu precise usar o horário da tarde também para o pessoal da iniciação científica. Mas aí eu deixo a sexta-feira por conta. Eu aviso a vocês por antecedência, tá? E a tua aula extra que você tinha proposto, você está pensando em algum lugar? A aula extra de propagador. isso aí. A gente tem que, vamos pegar um dia assim, que a gente possa, uma noite até, um dia da semana, à noite. Né? Você está dando aula no fundão ainda? Não. Então,